lindas e você tem que guardá-las no seu coração. Presta atenção. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Como é que tá sendo em casa? Como é que tá sendo aí? Esse tempinho aí em casa? Vamos lá para mais uma lição, né, com a tia Alice. A gente tá morrendo de saudade, mas por enquanto vamos estar pela aqui, né, com as nossas aulas virtuais. E o nosso versículo de hoje se encontra lá em João. Vamos lá abrir. Quem tiver Bíblia em casa, abra lá em João. Pegue suas Bíblias e abra lá em João 4:23. 4:23. Vamos lá abrir suas Bíblias em João 4:23. Que diz assim: mas a hora veio, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É o nosso versículo de hoje. E o próprio Jesus, ele procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Crianças, o nosso próprio Jesus, o nosso próprio Pai, ele procura por verdadeiros adoradores. Ai, tia Aline, mas verdadeiros adoradores? Como assim? Se existe adoradores de verdade, quer dizer que existe aquelas pessoas que não adoram o Senhor de verdade, não é, crianças? E é isso, nós precisamos adorar o Senhor em todos os momentos de nossa vida. Ai, tia Aline, eu tô triste. Ai, tia Aline, eu tô desanimado hoje, mas nós precisamos adorar Ele, né? Ele procura por pessoas que adorem Ele de verdade, né? E que se alegra com Ele. Realmente, é isso que o próprio Jesus, ele quer que nós façamos aqui na terra. E ele quer que nós adore ele realmente de verdade, certo, crianças? Nós precisamos o adorar nesse momento também difícil que a gente está passando. Nós precisamos o adorar. É nesse momento que o Senhor, ele se alegra com a gente, porque só adora ao Senhor quando a gente está feliz? Crianças, não, né? A gente precisa adorar ao Senhor em todos os momentos de nossa vida, tá bom, crianças? Em todo momento, se eu tô feliz, se eu tô feliz, se eu tô desanimado, se eu chorei, né? Se eu tô feliz, se eu tô desanimado, nós precisamos o adorar. É isso que o Senhor ele se alegra. O Senhor, ele se alegra com uma criança que adora Ele, certo? Com todas as pessoas que adoram Ele de alegria. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Amém, crianças? E vamos lá para a nossa lição? Vamos lá? Na última aula, a gente falou sobre o milagre, né? O primeiro milagre de Jesus, que foi o quê? A transformação da água e vinho, não foi? Lembra lá do casamento, da festa de casamento, em qual Jesus realizou, né? Faltou o vinho na festa e Jesus, ele fez a multiplicação, né? Ele multiplicou naquela água em vinho, ele multiplicou, ele transformou. Ele transformou aquela água em vinho. Lembra, crianças, da nossa última aula que a gente falou sobre isso? E hoje a gente vai dar continuidade também à nossa aula, né? A gente vai dar continuidade à nossa aula falando sobre os milagres de Jesus, tá bom? A gente vai começar, já começou na aula passada, falando sobre os milagres, o primeiro milagre de Jesus, e a gente vai dar continuidade hoje também falando sobre os milagres de Jesus quando Jesus esteve aqui na terra, tá bom? E a nossa história está lá, vamos para João 4, versículo 40 até o 45, tá bom? Quem abriu aí, todo mundo abriu, João 4, do 40, que vai falar a cura de um homem leproso, né? Eita, vocês sabem o que é uma pessoa leprosa? Vocês sabem? E a gente vai aprender hoje, tá bom? Na nossa lição, tá bom, crianças? A gente vai aprender a cura desse homem leproso, tá bom? Vamos lá para a tia Aline? Bem assim, antigamente, as pessoas que apareciam com manchinhas na pele,
né, com manchinhas na pele, elas iam até um sacerdote. E elas chegavam lá no sacerdote e perguntavam, né, se realmente aquilo ali era uma lepra. E aí chegou um homem ao sacerdote com essas manchas, né, e ele perguntou se aquilo ali era lepra. E aí esse homem se chegou ao sacerdote e perguntou: Senhor, isso que eu sou aqui na minha pele, essas manchas, é lepra? Aí o sacerdote disse: sim, é lepra. Porque naquele tempo as pessoas, quando elas viam que estavam com a manchinha, com essas manchas, elas precisavam se apresentar ao sacerdote. E aí esse homem, ele se apresentou ao sacerdote, ele foi lá no sacerdote, perguntou, e o sacerdote disse que ele estava com lepra. E naquele tempo a lepra era uma doença, como a gente hoje, né? O coronavírus, você não pode chegar perto de ninguém, né? Se espirrar, todo mundo tem que dar um metro de distância de todo mundo, usando máscara. E esse homem, ele estava com a lepra. E aí a lepra, ninguém queria estar perto dele. Por quê? Porque naquele tempo era uma doença contaminosa. O que é contaminosa, Tia Aline? É uma doença que pode pegar. As pessoas podem pegar se estiver perto. Se ele pegar a mão, ele pegar e botar a mão dele em alguma coisa, para eles naquele tempo já contaminava. Ia ser impuro. Se ele colocava a mão dele em alguma coisa, aquilo que ele botou a mão, ali já era ser impuro. E aí é como o pecado. O pecado ele faz isso com a gente, né? Ele faz isso. O pecado ele nos deixa sujo, contaminado. E é isso que o pecado faz com as pessoas, né? Só que naquele tempo as pessoas, eles não queriam nem chegar perto do homem, porque ele estava com lepra. E aí ele tinha que ficar fora da cidade, porque ninguém queria chegar perto dele. Todo mundo tinha um preconceito. E se alguém chegasse perto dele, ele gritava: eis aqui um leproso, eis aqui um leproso. Era uma de humilhação para aquele homem, não era crianças. Eu acho que ele se sentia tão mal, mas tão mal, que para ele, assim, ninguém queria já chegar perto dele, ninguém queria ficar perto dele, porque ele tinha uma doença que para eles todo mundo ia pegar, né? E eu acho que ele se sentia tão mal, tão mal, tão mal mesmo, crianças. E aí teve um dia que Jesus, ele andava pelas cidades. Jesus andava pela cidade e ele andava curando, né? Vários milagres de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele fez, né? Vocês sabem aí já de Zaqueu, a história que a Tia Aline contou, primeiro lá a água, né, que ele transformou em vinho, e outros milagres que Jesus fez. E a Tia Aline vai estar contando aqui para vocês em decorrer da nossa lição, em decorrer desses meses aí que a gente vai ter de aula, né, sobre os milagres de Jesus com a Tia Aline, tá bom? E aí sim, Jesus ele andou na terra fazendo muitos e muitos milagres. E toda cidade que Jesus andava, ele fazia as pessoas todas, né? Em todas as cidades que Jesus passava, viu uma grande multidão atrás de Jesus, porque eles sabiam o que Jesus já tinha feito, né? As maravilhas de Jesus, o quanto ele era poderoso, né? O quanto nosso Deus, né? Ele operava milagres, ele fazia milagres, né? E todo mundo queria estar com Jesus, queria ouvir Jesus, né? E teve Jesus, ele chegou lá naquela cidade, chegou nessa cidade e estava lá pregando, falando do amor dele para aquelas pessoas, né? Junto com os discípulos ali, quando de repente se aproximou um homem e se ajoelhou aos pés de Jesus. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus e ele falou: se queres, tu podes me curar. Ele falou isso, né? Ele não pediu a Jesus me cura, mas ele sabia quanto Jesus era poderoso, o quanto Jesus podia fazer aquele milagre, né?
quanto ele esperava, porque ele viu que todo mundo estava ali, ele escondidinho, ele se achegou ali em Jesus, ele foi até Jesus para falar: olha, Senhor, eu sei, bem sabeis que eu sei que o Senhor podes. Mas ele não perguntou: tu podes me curar? Mas ele sabia, bem sabeis que tu podes me curar. E aí Jesus, e pondo a mão sobre ele, o curou. E ali Jesus fez aquele milagre naquele homem que sofria com aquela doença, que passava aquela grande humilhação, sem poder sair, sem poder se achegar às pessoas, sem ficar perto das pessoas. E aí Jesus, ele quebrou o preconceito, né? Porque ninguém podia chegar perto dele, ninguém queria estar perto dele, ninguém queria tocar nele. E Jesus foi lá e colocou a mão sobre ele, e ali ele foi curado, crianças. Jesus curou aquele homem. E aí Jesus disse assim: ó, tu vai agora lá no sacerdote e fala para ele que o Senhor o curou. Mas só que o homem, ele ficou tão feliz, mas tão feliz, crianças, que ele não se aguentou. Ele saiu gritando: Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. E ele saiu gritando isso para todo mundo. E as pessoas, sabendo disso, né, desse milagre de Jesus, eles começaram a deixar aquilo ali. As pessoas, sabendo disso, né, ficaram muito maravilhadas, né? Porque, olha, Jesus, né? Nosso Jesus. Acho que aquelas pessoas ficaram muito surpresas, crianças, né? Cada vez mais com os milagres que Jesus fazia quando estava aqui na terra, era mais e mais surpresa para aquelas pessoas que estavam ali acompanhando Jesus, né? E foi isso, crianças. A nossa aula de hoje foi essa, né? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, né, sobre a grandeza do nosso Deus, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele pode fazer, sim, milagres na nossa vida. Até hoje Ele tem curado pessoas. E nós precisamos confiar no Senhor. Assim como aquele homem tinha aquela doença, né, contaminosa, que ninguém queria se achegar perto. Enquanto nós hoje algumas pessoas estão com medo, né, desse vírus que está aí, né, que tem tomado muitas pessoas, que tem deixado muitas pessoas tristes, né, desanimadas. Mas como o nosso versículo de hoje, né, o Senhor, Ele procura por verdadeiros adoradores que adora Ele, e em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar Ele, mesmo no momento mais difícil, né, o qual a gente está vivenciando hoje, quando a gente está passando hoje. Nós precisamos adorar Ele e confiar no Senhor, saber que Ele está no controle de tudo, né, e que mesmo que seja algo tão difícil, né, mas a própria palavra de Deus nos diz que nada para Deus é impossível, tudo é possível para Deus, né, tudo é possível para Deus, né? E aquele homem, como ele se alegrou, né, com aquele milagre que Jesus fez na vida dele, né, que ele passou por muito tempo ali daquele jeito, com aquela enfermidade, o Senhor o curou. O Senhor realmente, Ele fez aquele milagre na vida daquele homem, porque Ele sabia o seu coração, porque ele chegou para Jesus com um coração humilde. E o Senhor, Ele procura por pessoas, por crianças, né, que sejam humildes, que não sejam egoístas, que pensem em si próprio. Mas nós precisamos reconhecer, né, o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores e precisamos de Jesus, tá bom, crianças? E desde já eu desejo para vocês um final de semana maravilhoso na presença de Jesus, tá bom, crianças? E ó, que vocês fiquem aí, ó, na torcida, para que a gente volte o mais rápido possível, né? E a gente vai estar aqui com as nossas aulas virtuais, né? Aguardando vocês também. Espero que tudo isso passe. Essa foi a nossa lição de hoje, tá bom? Jesus
cura o leproso, tá bom? Nossa lição de hoje. E desde já, um final de semana maravilhoso na presença de Jesus e tchau, tchau!